Oi pessoal, Igor aqui falando. Antes de a gente começar aqui a falar sobre os conteúdos da gente, eu queria agradecer a participação de todos. Lembrem-se que a gente está passando por um momento de dificuldade, então a gente precisa de comprometimento e ficar em casa e ficar calmo também. Peço também que avisem os colegas de vocês que ainda não estão no Classroom, que acessem a turma da gente e possam assistir às aulas que vão ser postadas. Então, o planejamento da gente inclui 4 aulas, né? Essa é a primeira. Eu vou postar da manhã ou depois da manhã a segunda, e semana que vem as outras 2 aulas. Eu vou colocar também uma atividade de fixação junto a cada aula, para que a gente possa acompanhar a participação de vocês, tá bem? Então, hoje eu vou revisar o conteúdo que a gente viu da Werkbound, e vai entrar no conteúdo da Bauhaus, que a gente já viu no documentário. O documentário, ele está disponível, mandei o link no YouTube para vocês. Então a gente vai falar um pouquinho, uma revisão rápida da Werkbound e entrar no conteúdo da Bauhaus, tá bem? A Werkbound, né, a Deutsche Werkbound, foi essa escola de padrão, esse grupo de empresariais americanos, alemães. Sim, outra coisa, desculpa pelo vídeo, eu não estou podendo editar esse áudio, certo? Eu estou gravando diretamente junto com o PowerPoint. Então, foi um grupo de empresários alemães, junto com filósofos, arquitetos, designers, que se uniram para modificar essa visão da indústria. Então, trabalhar com a indústria como outro modo de consumo, unindo algumas coisas que já estavam dentro do movimento Arts and Crafts. Né? Então, era uma oposição ao artesanal e o foco na indústria, mas uma indústria de qualidade. O trabalhador e a população seriam unidas a esse processo. Então, eles trabalhavam com uma reforma social através do desenvolvimento da indústria moderna e não ao retorno de valores ruralistas pré-modernos. Eles se uniram em 2 grandes fóruns, de 1914 e 1926, empresários, políticos, artistas, designers, e procuravam criar um design aplicado à indústria, criando padrões técnicos e estéticos para a indústria alemã, além da maior inovação. E também criando padrões de modulação, de espaços, né, a dimensão de produtos, para que você pudesse coordenar essa indústria, essas diferentes indústrias, na verdade. Então, os diferentes fabricantes poderiam ser trabalhados de forma coordenada numa obra, numa construção, já que o foco na construção, na construção civil, era muito grande. Então, a gente teve como figura principal o trabalho de Fritz Schumacher, né, que foi o inaugurador, né, o fundador do movimento. A gente coloca aqui um texto dele. O trabalho de Muthesius, que sugeriu que a arquitetura deveria andar junto com a indústria, e utilizando aquela arquitetura do ferro como base, né, a arquitetura dos salões de exposição, das pontes, da estação ferroviária, a aplicação dos novos materiais dentro da arquitetura. Então, com o trabalho de Muthesius, a gente procura ter uma padronização industrial, né, essa criação dos produtos, e uma tipificação desses produtos, né? Várias associações no resto do mundo, na Europa no caso, foram fundadas, né, na Áustria, na Suíça, na Suécia e na Inglaterra. Então aqui a gente tem a ideia de que Muthesius ele propõe a cadeira tipo, né, o objeto que pode ser utilizado não de forma antropométrica, como na primeira figura à esquerda, que é um padrão criado para uma pessoa através da antropometria, nem a cadeira que simplesmente é feita por um artesão, e sim a cadeira tipo, a cadeira que funciona para todos e é feita industrialmente. No primeiro encontro deles, em 1914, a gente teve essa difusão desses ideais da Werkbound em Colônia, né? Foi essa a primeira exposição. Sim, gente, eu estou bebendo água aqui, então estou gravando com vocês na minha casa, tá? E a gente teve também a fundação depois da revista Die Form, A Forma. Essa revista ela difundia as ideias do grupo, mas focada na questão social e no desenvolvimento urbanístico e arquitetônico. Dentro dessas
a gente teve a exposição de 1927 de Stuttgart com o Waisenhof-Siedlung. Siedlung é comunidade ou bairro, e teve projetos de vários arquitetos, que a gente já falou sobre eles alguns, de Bruno Taut, especificamente, e Peter Behrens. Mas também teve o trabalho de Corbusier, arquiteto suíço, e de Mies van der Rohe, outro arquiteto alemão, que a gente vai falar daqui a pouco. Em resumo, o Waisenhof-Siedlung ele foi um projeto arquitetônico, um conjunto arquitetônico e urbanístico que mostrava diferentes edificações, né, construídas de fato com novos materiais, com concreto, aço, vidro, uma nova conformação arquitetônica moderna, né, aliada à indústria e aliada a esses processos de construção para uma nova sociedade. Lembrando que a gente está lidando com uma sociedade que tem agora a figura, agora não, mas tem a figura mais incisiva da mulher no mercado de trabalho, o não trabalho doméstico, né? Então a maioria dessas pessoas trabalha fora de casa, as atividades domésticas continuam, mas o trabalho não é feito como hoje em dia a gente tem um home office, né? Não é um consultório, é um trabalho de residências de uso misto. A gente tem a residência de forma isolada, tanto a residência unifamiliar, a casa, quanto a residência multifamiliar. Hoje em dia ele ainda existe. Aqui a gente tem uma imagem que mostra os projetos construídos com os trabalhos de Corbusier, de Mies van der Rohe. A gente também tem Chauron, que é um arquiteto alemão, ou é suíço, agora não estou certo. Tem o trabalho de Bruno Taut, de Max Taut, que é irmão de Bruno. Então a gente tem o trabalho de Gropius também, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E a direção principal ficou sob a responsabilidade de Mies van der Rohe, que convidou esses outros 12 arquitetos. Os projetos eles foram construídos em sua totalidade, incluindo paisagismo, urbanismo, móveis, objetos de decoração. Tudo isso foi aplicado utilizando os princípios da Werkbund. E aqui a administração arquitetônica que não está preocupada com a estética advinda de um estilo específico, e sim a beleza da forma, né? A forma e a composição, ela tem um valor estético. Então é possível apreciar a obra pelo seu volume, pela sua forma pura, pelo não uso de ornamentos, o trabalho de proporção, de ritmo, tudo isso gera um valor estético e funcional, né? Então a obra ela passa a ter um caráter funcional. As obras do Werkbund, elas focam pela funcionalidade, porque eles estão dentro dos conceitos de indústria. Né? Na indústria nada é feito ao acaso. Tudo é feito de forma a produzir e funcionar da melhor forma. Então a gente teve construções, né, trabalhos em concreto armado, com esqueleto de aço, tetos planos em terraço, grandes superfícies brancas e a demonstração de espaços flexíveis com a planta livre. Então os espaços eles têm múltiplas funções e funcionam de uma maneira muito clara, né? Dentro do Werkbund, do Siedlung a gente também teve objetos de decoração, de design gráfico, então desde a tacinha de café, ao ventilador, aos talheres, tudo era feito dentro dos novos conceitos estéticos da funcionalidade e eram trabalhados de forma a serem baratos para que a população geral pudesse ter acesso a esses produtos. Dentro disso, a gente tem, dentro da arquitetura do Werkbund, a gente tem o uso do vidro, da estrutura metálica exposta e essa lógica funcional frente às necessidades construtivas. Então, todas as necessidades do espaço arquitetônico, elas são tratadas de forma muito clara. Então, para atender a uma necessidade, gera-se um espaço. Dentro disso, a arquitetura industrial, né, muito presente. Aqui a gente tem um trabalho de Peter Behrens, da AEG de Berlim, uma indústria. A gente já conversou sobre ela. A AEG é uma indústria que produz vários produtos, né? Ela chegou a produzir desde produtos eletrônicos a material têxtil. Então é uma indústria multifuncional. Hoje em dia isso raramente acontece, né? Você tem indústrias focadas, né? Ou grupos industriais. Não existe mais. Mas aqui a gente tem algumas imagens mostrando. A gente já passou por isso aqui é uma revisão, tá? A gente tem o trabalho de Gropius na fábrica Fagos, que ainda funciona. É um trabalho muito importante, porque é uma indústria que foca na questão da luz, do espaço de trabalho e a organização. Ela é muito clara, ela é modulada, como a gente pode ver aqui pela estrutura dos pilares,
e ela pode ser expandida, no caso ela foi expandida. Ela utiliza estrutura de aço com grandes panos de vidro e ela é muito reconhecível, né? São formas muito puras. A gente tem formas geométricas tridimensionais muito claras, trabalhando com prismas de base retangular e planos, né? Também de base retangular. O trabalho de Meyer, também, Adolf Meyer, desculpa, ele participou do projeto. Esse projeto de 1911 é uma reforma de uma indústria existente e ampliação dela. E o principal foco dessa indústria é a questão funcional, né? Então, essa obra, de 1911, ela é pioneira, mais ou menos 10 anos, 11 anos, antes da fundação das primeiras escolas de fato modernas. Então, aqui algumas imagens que mostram como essa indústria, hoje em dia, né, essas fotos são atuais. Questão da ventilação e iluminação e do próprio reconhecimento da obra arquitetônica, né? Ela ainda é uma obra que funciona. Aqui é uma imagem dela no interior, quando ela foi fundada, e hoje em dia, que é a questão dos escritórios, né? Também com mobiliário moderno. A foto da inauguração. E a gente tem uma herança da Werkbund, que foram as escolas e cursos preparatórios, principalmente voltados à questão do design gráfico, design industrial, de interiores e arquitetura. Então, por toda a Alemanha, a gente teve as escolas de artes e ofícios. Principalmente, com destaque, né, na verdade, a gente dá a escola de Düsseldorf, com o trabalho de Peter Behrens, e dentro do arquiteto, o arquiteto que veio do Art Nouveau, belga, Henri van der Velde, em Weimar. E também o trabalho de Bruno Pohl, em Berlim, essas 3 grandes escolas. A gente também teve a ação de outros arquitetos, né, Otto Eichmann, August Endel, na fundação dessas escolas, que traziam esse ideal da Werkbund na formação de novos profissionais. Então, isso também teve trabalho esses ideais também se manifestaram em outros países, né, principalmente nos países escandinavos e na Áustria. Dentro do trabalho de Behrens, a gente teve a herança de alguns profissionais. Notadamente, a gente tem a figura de Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe, que vão fundar, dentro dessa escola de Henri van der Velde, a Bauhaus. Então, agora a gente vai falar sobre a Bauhaus de fato. A Bauhaus, o nome original na real dela é Das Staatliche Bauhaus, Casa Estatal de Construção. Bauhaus é casa de construção. Staatlich significa que estatal, então a Casa Estatal de Construção. Foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura de vanguarda, que funcionou entre 1919 e 1933 na Alemanha. A gente já viu uma visão geral sobre ela no documentário que existiu em sala. Então a escola ela foi fundada em Weimar, em 1919, e ela foi a fusão da Escola Granducal de Artes Plásticas, que eu não vou saber ler esse nome, Kunst, alguma coisa, e a escola da Werkbund. Dentro da escola de Weimar, a gente vai ter a saída de Henri van der Velde, porque Henri van der Velde ele vai sofrer a pressão xenofóbica da Alemanha e Gropius vai assumir essa escola. Então, em 1915, van der Velde sai e Gropius assume a direção da escola. Então, em 1919, a escola ela vai ser modificada. A gente vai ter a mudança de nome, né, vai deixar de ser a Academia de Belas Artes e vai se tornar a escola da Bauhaus de Henri van der Velde. Desculpa, de Gropius. Então, Gropius ele vai assumir. Então, Gropius vai assumir a escola e vai modificar o nome dela, né? vai trabalhar com essa fusão dessa escola de Belas Artes e da escola da Werkbund. E o Estado da Turingia vai entregar essa organização para Gropius. Gropius ele lutou na guerra, então ele era um arquiteto já com a formação maior nessa questão também militar. E ele vai modificar o nome da escola, né? Então vai unir
como a gente falou aqui, da Escola de Belas Artes com a escola da Werkbund. E vai modificar o nome colocando Bauhaus. Bauhaus era a casa de construção, mas também é o nome do alojamento medieval. Então a gente vai ter aqui, dentro da carta, que Schlemmer vai receber. Schlemmer foi um dos professores iniciais, com o manifesto de Walter Gropius, de 12 de abril de 1919. Então, o fim de toda atividade plástica é a construção, Bau. Adorná-la era outrora a tarefa mais nobre das artes plásticas, componentes inseparáveis da magna arquitetura. Hoje, elas se encontram numa situação de autossuficiência singular, ou seja, a construção ela funciona sem arte, a arte funciona sem a construção, da qual só se liberarão através da consciente atuação conjunta e coordenada de todos os profissionais. Arquitetos, pintores e escultores devem novamente chegar a conhecer e compreender a estrutura multiforme da construção em todo e em suas partes. Então, só então, suas obras estarão outra vez plenas de espírito arquitetônico que se perdeu na arte de salão, na arte histórica, que foi criticada desde a Werkbund. As escolas antigas de arte foram incapazes de criar essa unidade. E como poderiam? Visto ser a arte coisa que não se ensina, elas devem voltar a ser oficinas. O aprendizado deve ser. Quando o jovem sente amor pela atividade plástica, começa como, antigamente, pela aprendizagem do ofício. O artista improdutivo não ficará condenado futuramente ao incompleto exercício da arte, uma vez que sua habilidade fica conservada para a atividade artesanal, onde pode prestar excelentes serviços. Arquitetos, escultores, pintores, todos devem retornar ao artesanato, pois não existe arte por profissão. Não há nenhuma diferença essencial entre o artista e o artesão. O artista é uma elevação do artesão. A graça divina, em raros momentos de luz que estão além de sua vontade, faz florescer inconscientemente obras de arte. Entretanto, a base do saber fazer é indispensável para todo artista. Então, unir essa questão do espírito do artista com a prática da arte, com a prática do artesanato. E ele não se afasta da indústria nesse ponto, porque o artesanato, o artesão, ele é aplicado à indústria. Né? Então, a gente tem essa migração que vem do Arts and Crafts, que passa pela Werkbund e é de forma plena aplicada na formação desse artista, desse novo profissional. Então, formemos, portanto, uma nova corporação de artesãos, sem a arrogância exclusivista de quem criava um muro de orgulho entre artesãos e artistas. Desejamos, inventemos, criemos uma nova construção do futuro, que enfrentará tudo numa única forma, arquitetura, escultura e pintura, que feita por milhões de mãos de artesãos se alçará um dia aos céus, como símbolo cristalino de uma nova fé vindoura. Esse texto foi escrito por Gropius como fundação da Bauhaus. Então isso tem o ideal da Bauhaus, o ideal moderno. O primeiro prédio da Bauhaus foi a antiga escola, né, de artes da Turíngia e vai funcionar em Weimar. Gropius ele vai convidar uma série de nomes e nomes que a gente já viu. Né? Então a gente vai ter aqui, notadamente, Schlemmer, né, que era um filósofo, escritor. Vai ter o trabalho de Vasily Kandinsky, do construtivismo russo, Paul Klee, também, Itten, que é um pedagogo, né? Laszlo Moholy-Nagy, que é um artista húngaro, muito importante na fotografia, Albers e Brauer, trabalhavam muito com metal, o próprio Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe. Aqui a gente passa um pouquinho Kandinsky, que trabalhava com a pureza da forma, então conseguir criar arte, beleza e estética através das formas puras e da expressão não figurativa. Né? Então, Kandinsky trabalhou muito com a formação do curso básico, com o ensino das texturas, cores, formas, expressão plástica através da forma abstrata. Paul Klee, ele já é mais cubista, né? Então a forma tridimensional instigava Klee, né? A forma muito mais pura da construção. Então a gente teve a fundação dessa escola dentro desses princípios que a gente falou. A questão principal da Bauhaus é que ela era extremamente pioneira e ela fundou uma escola que ela tinha um curso muito moderno, né? Uma forma muito radical e a separação total
entre o artista e o artesão. Né? O artesão é o que faz o produto, de fato, e o artista é aquele que pensa e produz como arte, arte pura. Mas Gropius e todos os pensadores da Bauhaus não acreditavam que a gente deveria trabalhar com essa arte pura e isolada. Essa arte tem que ter função, ela tem que servir para alguma coisa. Isso vai, de fato, ser o design, né? o produto artístico com função dentro dos moldes industriais. Então, a Bauhaus ela vai ter um princípio de aliar a teoria com prática, né? O saber fazer, o esculpir e conseguir produzir um modelo que vai para a indústria, que vai ser produzido. Então, vai ser uma base do design dos anos 20 e 30. E a estética moderna e funcional dos seus produtos vão ser conceitos-chave, né? Que a gente vai ter dentro da imagem de todo o que vai ser moderno e de toda a imagem que a gente vai ter do século XX. Gropius ele preconizava, né, que a gente deveria ter um profissional responsável por todas as escalas do projeto, desde o objeto manual até o urbano, e considerando também o design gráfico, toda a parte de embalagem, tudo. Então esse espírito da Bauhaus fazia parte da fundação, e ele negava todas as questões históricas e nacionais. Sendo assim, isso funda as bases do modernismo, né? A gente vai ter uma escola pelo funcional, que preza pela indústria, que não trabalha com o histórico, e o aprendizagem através da prática. Então a Bauhaus ela tem 3 características de fundação. Né? O paralelismo entre ensino teórico e prático, o aprender e fazer, o curso trienal básico, né, que eu trabalho com o artesão e com os professores artistas, o contínuo contato com a realidade do mercado, né, da indústria, e a presença de professores criativos e ativos, que é que a gente tem, inclusive, aqui não, né, mas nas universidades atuais, principalmente na Católica, em que a maior parte dos professores trabalha no mercado, quase todos. Eu trabalho, eu tenho minha atividade profissional como arquiteto, quase todos os professores estão no mercado e estão ativos. Então, esses professores criativos que não estão paralisados dentro de um estúdio de arte ou dentro de uma academia muito fixa. E a Bauhaus ela tenta unir artes, artesanato e tecnologia. A máquina ela é valorizada, o produto industrial é valorizado, o design desse produto para ser produzido pela indústria, né? Criando esses princípios, dentro desses princípios extremamente racionais, que nada deveria ser criado através de cópias e padrões passados, e sim dentro de princípios racionais de solução de problemas e solução de produção. Né? Aqui a gente coloca algumas figuras, né? Desde o design de joias, de Albers, isso é a esposa de Albers, é a Anne Albers, que também foi professora. Trabalho do Mies van der Rohe, que era arquiteto, mas também produziu móveis em aço. A gente tem aqui a cadeira e o banco Barcelona. Itten, que além de pedagogo era artista plástico. E Gropius, arquiteto. A Bauhaus, ela tem fases. Essa primeira fase ela é mais expressionista, e ela vai ser dirigida por Gropius. Então ela começou a atender necessidades do comércio e da indústria e exerceu uma influência muito grande no design. Lembrando que, como a gente viu no documentário, eles passavam por muitas dificuldades financeiras. Então a gente vai ter aí o uso de materiais mais baratos, né? Assim, papel e restos, para produzir essas obras. Nessa primeira fase vai acontecer em Weimar, né, entre 1919 e 1925, e Gropius ele vai unir pessoas importantes que vão fundar a Bauhaus, né, principalmente o trabalho de Itten, né, que é essa na imagem, que ele vai fundar o curso básico, né, o Vollkurs, que é o curso preliminar, trabalhando a questão da intuição e método, experiência subjetiva e recognição objetiva, trabalhando com extremos, né? Tanto da arte pura quanto do conceito muito claro, né, de formação. Então, trabalhar com objetivo, subjetivo, né, método e intuição, unir isso de maneira quase mística, né? Itten ele era muito místico. E dentro dessa fase expressionista, como a gente já viu sobre expressionismo, a gente vai trabalhar muito com design gráfico, né? E
de produto, a arquitetura não estava presente ainda. Então, o trabalho de móveis, principalmente madeira, e eles vão migrar gradualmente para o aço, né, para a valorização do aço, menos do produto cru e muito mais do produto industrializado, nesse sentido cru, no sentido de ser um produto natural, né? Então, a gente dessa fase expressionista vai se trabalhar com a questão do tipo, né, do que pode ser reproduzido, né, do típico, da função e da controvérsia entre técnica e indústria. Então, a gente vai ter a figura também de Theo van der Burg, do The Steel, né, e Pierre Mondrian, que vão trazer princípios da escola de Amsterdã, que a gente já viu, acho que há 2 ou 3 aulas passadas. Então, o The Steel ele passa a fazer parte também da fundação da Bauhaus, nessa primeira fase. A gente vai ter uma mudança de currículo, porque Gropius ele vai integrar cada vez mais a Bauhaus à indústria. E ele vai produzir dentro desse modelo a Casa Sommerfeld, que vai ser uma casa típica, que foi construída em 1920. E em 1922 a gente vai ter essa mudança do ensino muito mais próximo do artesão que vai ser, e o artista, né, desse duo artesão-artista, e o foco vai passar cada vez mais a ser indústria. 3 anos ele vai atender a indústria. A gente tem aqui a imagem da casa típica de Sommerfeld, Sommerfeld, que não existe mais. Mas aqui a gente tem algumas imagens, tem poucas imagens dessa casa. Em 1925, a situação política de Weimar vai se tornar insustentável. Então, a gente vai ter aí o trabalho de mudança dessa escola. Então, a escola ela vai mudar de lugar, ela vai passar aí de Weimar e ela vai conseguir uma base em Dessau. A cidade de Dessau fica no sul da Alemanha, próximo à República Tcheca. A cidade de Dessau é uma cidade extremamente industrial, né? A gente tem a presença de indústria química, indústria de aviação, indústria siderúrgica. Então ela sai de Weimar, que era a capital cultural da Alemanha, né? Que é inclusive a cidade natal de Goethe, que é o poeta máximo alemão, né? Tipo Shakespeare alemão. E vai para Dessau, que era uma cidade econômica e produtiva. A gente vai ter uma reforma pedagógica e o curso ele vai lidar com formação de um curso preliminar, né, que é um curso que trabalha com formas e em oficinas, né, curso básico. Depois a gente vai ter esse estudo básico, né, ele durava 6 meses. Depois a gente vai ter uma formação de 3 anos que vai passar primeiro por estudo dos materiais e ferramentas, estudo da natureza, estudo do espaço e composição e o estudo das estruturas e de representação, desenho técnico, né? Depois que o aluno tem essa formação de 1 ano e depois desse primeiro ano de curso, primeiro tem o curso preliminar, dentro do primeiro ano do curso em si, ele vai poder entrar nas oficinas, certo? Que originalmente era oficina de pedra, de escultura, de madeira, metal, tecido, cor, pintura, né, tanto em mural quanto em quadro, o vidro e a argila. E por fim, a gente vai ter uma introdução do trabalho com a arquitetura de fato. Então agora, né, só quando ela entra em Dessau, que a Bauhaus ela vai trabalhar com a arquitetura de fato, a formação de arquitetos, né, que vai trabalhar nesses 3 anos e meio de formação. Na verdade mais, o curso poderia ser estendido, né, vai trabalhar com o local de obra, com o projeto e com a integração com a engenharia, né? Então, vai trabalhar esses conceitos dessa mudança, né? Esse número de ateliês, né, ele foi alterado. A gente vai ter também o trabalho de carpintaria, da pintura mural, do têxtil, da tipografia, que é o design tipográfico, né, de texto, né, trabalhar com, não têxtil nesse caso, texto mesmo, né, com fontes, e teatro, né, teatro e música, ampliado daquele curso básico de item. E um novo campus vai ser projetado muito rápido. Se eu não me engano, no comentário tem esse dado mais preciso. Em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eles construíram o novo campus.
Esse campus ainda existe, né? Ao redor dele ele foi modificado, né? Ele foi reformado, na verdade, ele se tornou um quartel depois do fim da Bauhaus. E hoje em dia ele foi restaurado completamente, ele funciona como centro cultural e tem algumas atividades educacionais da universidade que acolheu a herança da Bauhaus. Aqui a gente tem uma foto da fundação do centro, né, do campus. Aqui tem uma foto minha, eu visitei a Bauhaus há uns 4 anos atrás. Ele ainda funciona, é muito bonito o prédio. Dessau ficou poucas horas de Berlim. Então a gente tem aqui, era o edifício original de fundação de residência dos estudantes, né, esse prédio mais 5 andares, e aqui é a entrada de fato principal da Bauhaus com os grandes ateliês. Aqui tem uma planta, né, mostrando essa divisão das salas de aula, laboratórios. A gente tem o bloco superior, a cantina, com um palco no meio e um grande hall que divide, no fundo, e um palco que divide tanto a cantina quanto o hall, que é um hall de apresentações. E a gente tem na parte inferior direita o bloco de carpentaria e bloco de casa de máquinas e tudo mais. Nos andares superiores, isso repete, a gente também tem salas de aula, salas individuais de trabalho, as oficinas. Aqui a gente apresenta cortes, né, e fachadas. São edifícios com geometrias muito puras, muito claras, e a composição desses edifícios é muito interessante. Temos estudado direitinho nas plantas, vejam como é que ele compõe os espaços, como é que ele se organiza no terreno, né, ele é em forma de cruz, com L's que vão se expandindo, com detalhes, né? Então foi produzido mobiliário e peças funcionais, luminárias, corrimãos, tudo mais dentro desse ideal moderno. E trabalho com cores, né, marcando, principalmente as cores básicas, preto, vermelho, amarelo, azul. O preto e vermelho são cores, e o branco são cores bem interessantes dentro E a gente vai ter os escritórios dos professores, né, utilizando todo esse mobiliário moderno, que foi muitas vezes produzido pelos próprios alunos ou professores. Aqui as salas de desenho, as vistas abertas, então a iluminação natural, os espaços organizados em filas, tudo extremamente funcional. E a gente também tem a casa dos professores, né? Os professores eles moravam próximos à Bauhaus. Infelizmente essas casas foram entregues depois à população geral, foram muito modificadas, algumas foram demolidas. Hoje em dia a gente tem algumas casas restauradas e outras construídas meio como maquetes em escala real, em 1:1, que podem ser visitadas. Essa é a Kinski, né? Essa foi restaurada com mobiliário original, né? Refeito. A gente vai ter essa segunda fase da Bauhaus em 1927. Essa primeira fase, lembra que a primeira fase que a gente falou é uma fase mais expressionista. A gente vai ter uma segunda fase que vai ser construtivista e formal, em que Gropius ele vai ter que sair da escola e Hans Meyer vai assumir. Hans Meyer vai durar pouquíssimo tempo. Ele vai ficar 2 anos só, porque Hans Meyer é extremamente envolvido com a questão política, ele era comunista ferrenho, e isso não vai ser bom para Bauhaus. Mas ele vai começar a criar modelos e trabalhar com questões de baixo custo, né, produtos que possam ser produzidos pela indústria em baixo custo, em grande quantidade. Vai ser focado cada vez mais na arquitetura, principalmente a cenografia, e vai ser incluído também as questões da fotografia e um foco grande no design gráfico, né? Então vão formar livros e tudo mais, vão ser escritos sobre a Bauhaus, vão acontecer exposições, né? E vai ter uma mudança um pouco drástica na formação. Então a arquitetura ela passa a ter um aspecto muito mais social com Hans Meyer, e ele era um ferrenho crítico, né, ao capitalismo, e dizia que de fato ele acreditava nessa questão comunista, mas se via que o capitalismo ele poderia trazer benefícios ao operário pela mecanização e a racionalização do processo. Então, a gente vai ter, dentro da Bauhaus, em 1927, o programa vai ser reorganizado, não vai ser aquele programa de item, e ele vai ser dividido em decoração e interiores, né, e a construção. A gente vai ter esses 2 grandes focos. E a introdução da escultura livre e
Os seminários de teatro também, né? Trabalhos de ateliê de teatro. Então, nessa fase, que a arquitetura ela vai ser uma disciplina independente, ela não vai fazer parte do processo. Antes, a arquitetura ela fazia parte do processo. Né? Então, a gente vai ter aqui uma mudança do foco da formação de um arquiteto, e não de um profissional que tem essa noção geral que a Bauhaus trabalhava nessa formação do saber fazer e projetar, né? Do artista artesão. Aqui a gente tem uma imagem do teatro, né? Utilizam os prédios de Art Nouveau, Art Deco, os estudantes, né, de uma apresentação. E nessa segunda fase, o arquiteto ele deveria ser capaz de encontrar seu próprio caminho. O arquiteto ele é ensinado a trabalhar com um método, né? O arquiteto ele não vai ter a formação do arquiteto de repetição. Ele vai receber um método de formação, um método de resolução de problemas para que ele possa criar os seus projetos. Né? Então, ele não tem um dogma acabado, e sim uma atitude diante dos problemas de nossa geração. Uma atitude não preconcebida, original e maleável. Isso é o que a gente tenta seguir até hoje, a gente segue até hoje. A gente ensina nas disciplinas de projeto, não projeto, e sim métodos e técnicas e procedimentos projetuais para resolver problemas. Né? Vocês recebem um cliente, esse cliente ele tem uma necessidade, e como atender essa necessidade através do espaço? Como o espaço atende às necessidades desse cliente? Hans Meyer ele não vai conseguir ficar muito tempo, e a gente vai ter uma terceira fase da Bauhaus, que é o trabalho de Mies van der Rohe, quando é o fim da Bauhaus. Isso a gente viu no documento, vocês vão assistir agora no documentário. Vários artistas eles vão começar a sair da escola por pressões políticas, principalmente do Partido Nazista. Essa terceira fase vai durar apenas 4 anos. O começo dele vai ser em Dessau, e depois a Bauhaus ela vai ter que fechar o campus em Dessau, porque o Partido Nazista vai tomar controle político de Dessau, e ele vai ter que ir para Berlim. Né? Vários artistas, principalmente os de origem judaica, tá? Klee, Moholy-Nagy, Schlemmer, eles vão ter que fugir, né? E ver, mas não vai ser muito possível. Nos anos 1930, quando o Meyer estava deixando a escola, ele vai... ele não. Meyer vai organizar uma exposição de 10 anos, né, da Bauhaus. Então, foi há 10 anos que Walter Gropius reorganizou a Weimar School of Arts and Crafts e nomeou uma nova escola de Bauhaus. O sucesso de criação é muito conhecido. O que do início dos anos 20 em Weimar costumava ser uma atividade veementemente disputada por uns poucos estrangeiros havia se tornado um grande negócio. Casas, até mesmo conjuntos inteiros de casas, estão sendo construídos por toda parte, com todas as paredes brancas e lisas, fileiras horizontais de janela, varandas amplas, telhados planos. O público as aceita, nem sempre com muito entusiasmo, mas pelo menos sem oposição, como produtos de um já familiar estilo Bauhaus. Na realidade, a iniciativa para esse tipo de arquitetura não foi originada apenas em Bauhaus. Bauhaus é apenas uma parte do movimento. Lembrando que a gente falou do início da disciplina, que o movimento moderno ele é um termo guarda-chuva, né? A gente vai falar sobre o movimento moderno como um todo depois. Então, nesse período, a Bauhaus ela vai trabalhar muito com exposição e organização do que ela produziu. Né? Ela já estava consolidada, ela Hans Meyer deixa a escola e ele assistiu à chegada do construtivismo russo de fato. Né? A gente tem arquitetos e artistas que participavam do construtivismo russo, né? Klee desculpa, agora me fugiu o nome. Paul Klee e Moholy-Nagy, né, dentro do construtivismo russo, mas as influências da arquitetura vão entrar mais forte. Em 1933, a Bauhaus ela vai ser fechada, né, pelo governo nazista, porque ela era considerada anti-germânica. E os nazistas eles criticavam muito o estilo modernismo por ele não ser histórico, por ele não valorizar uma cultura local, e sim ele ser estritamente funcional. E o nazismo ele prega uma identidade nacional muito grande. Então a Bauhaus ela é neutra, né? O estilo moderno ele tenta ser neutro, histórico e culturalmente, e o movimento nazista não, ele é historicista, né? Então, dentro dessa terceira, a gente vai ter
um foco na produção arquitetônica, porque o Mission de Raux praticamente foca só na arquitetura. A gente vai ter a produção, né, de 1929, desse fechamento, e a escola vai fechar em Dessau, vai abandonar o campus, assumir seus anos finais em Berlim, numa fábrica abandonada, né, de uma fábrica telefone abandonada, até que os estudantes vão começar a ser presos e não vamos poder mais ter a Bauhaus funcionando. Em 1933 ela é fechada, Mission de Raux vai fugir para a Inglaterra e pouco depois ele vai para os Estados Unidos e vai se assentar em Chicago. E a gente vai falar sobre isso depois. Esses professores, né, a herança dessa Bauhaus é que vários professores vão fugir. Gropius e Breyer, né, vão para Harvard e Mission de Raux vai para Chicago. Maholy-Nagy ele vai fundar essa New Bauhaus em Chicago e vai fundar uma escola de artes mesmo, artes puras. E a gente tem uma herança muito grande da Bauhaus. Ela fundou essa imagem do que é o século XX. Né? A gente tem aí a figura de Marianne Brandt. A figura feminina da Bauhaus era muito importante. Né? Além das esposas dos professores, alunas, que a escola permitia que tanto homens quanto mulheres entrassem. Né? Isso era raro na época. Apesar de algumas questões mais machistas, né, as mulheres não conseguiam muitas vezes entrar nos estudos mais pesados, eram incentivadas a ficar na parte de tecelagem, de tipografia, que é o design gráfico. Mas a gente tem a figura de Marianne Brandt, que ela foi aluna da Bauhaus, foi aluna de Albers, e depois ela fez trabalhos com Klee e Kandinsky e entrou no ateliê de metal. E ela foi chefe do ateliê de metal de 28 a 29. Ela produziu peças de design em aço e aço cromado muito importantes. Maholy-Nagy, que além de artista, ele trabalhou com metal e a fotografia. Né? A gente tem a figura do modulador, é uma máquina que ela funcionava emitindo luz e criando padrões de luz que poderiam ser trabalhados com a fotografia. Dentro dessa herança da Bauhaus, a gente também tem um ex-aluno, que é Ernest Neuffer, que é um arquiteto alemão. Ele foi assistente de Gropius e até hoje o escritório de Neuffer existe, apesar de ter morrido em 86, já idoso. Mas o trabalho de Neuffer é muito focado na antropometria, no dimensionamento. A gente tem o livro de Neuffer já com dezenas de edições. A gente tem a versão, inclusive, dele para interiores, a versão para exteriores, arquitetura rural. Focado na antropometria, na medição, na dimensão. Então, essa resolução racional das dimensões da arquitetura. Né, criou esse manual, que é usado até hoje. Ele é um pouco criticado, porque tem algumas questões sociais e de acessibilidade que não foram atendidas, mas esses livros são atualizados e estão sendo atualizados constantemente. E a gente tem um grande nome da Bauhaus, que Gropius tem a produção dele, mas o grande nome da Bauhaus é Mission de Raux. Né? Gropius ele vai depois se tornar um arquiteto muito mais teórico, né, e vai ensinar muito mais do que produzir arquitetura. Mas a gente viu uma obra dele, a gente vai falar sobre algumas obras dele depois, nos Estados Unidos, quando tem uma aula específica sobre mestres da Bauhaus nos Estados Unidos. O grande nome foi Mission de Raux, né, e a gente vai falar rapidamente aqui sobre essa primeira fase dele. Na primeira fase a gente tem o trabalho de Mission de Raux, de uma intervenção, um trabalho de interiores, do Velvet and Silk Café, que foi um trabalho temporário, de um café para expor esses novos materiais têxteis. Né? Então ele criou septos soltos. Septos são essas paredes que não terminam num teto. Né? Essas paredes soltas. Vocês vão trabalhar muito isso em P2, talvez até em P1, com um dos exercícios que trabalha com planos. Então ele vai trabalhar com planos, criar esse através de planos em I, J e T. Para criar espaços, isolamento, separação, fluxo. Então a gente tem aqui um desenho interessante desse trabalho. E a maior obra dele dessa que é o pavilhão de Barcelona, foram nos anos finais da Bauhaus, em que ele vai propor uma obra que é um pavilhão, né? Então ele não tem uma função específica, ele é feito para expor essa tecnologia da construção alemã e essa nova arquitetura dentro da Exposição Internacional de Barcelona, de 1928. Então,
obra ela é coordenada, totalmente coordenada. A gente consegue ver que ela é montada por planos, né, retângulos, planos, linhas. Ela não é formada por cubos, né, ou volumes tridimensionais, prismas. Ela é formada por planos que se interseccionam e formam esse espaço, né? Então aqui a gente pode ver um dos pontos mais importantes, que é a lógica da construção. Ela é modulada. Vocês podem ver as pedras de piso, elas não são cortadas. Os ambientes são modulados através da pedra do piso, tanto vertical quanto horizontalmente. Então a gente tem aqui a seção AA, que mostra as alturas do pé direito. O pé direito é a altura entre o piso e o teto interno, né? A face interna da coberta. E a gente também tem a disposição dos ambientes organizada através dessa modulação do piso, né? E esses septos horizontais e verticais que se organizam nesse espaço. Mies van der Rohe, ele trabalhava com a verdade do material. Então, um dos pontos da obra dele é que, sim, Mies van der Rohe, o pai dele tinha uma pedreira, então ele conhecia o material. O trabalho de Mies van der Rohe, ele foca na verdade material, então o material ele tem sua verdade. Ele é aplicado de forma plena, ele não é escondido, ele não é oculto. Então a pedra, você trabalha com os veios, como a gente pode ver nessa imagem com mármore laranja. Ele trabalha com os veios para formar imagens, para formar planos que são esteticamente agradáveis. A gente tem o aço exposto como aço. O aço não é coberto com madeira, o aço não é pintado. O aço é aço, o mármore é mármore, o vidro é vidro. Os materiais são puros, originais. Então aqui a gente consegue ver essa questão do material sendo aplicado. A gente vai ter uma aula depois sobre o construtivismo, sobre as tendências modernas. Uma delas é o construtivismo, que é a tendência da Bauhaus e Mies van der Rohe. Essa é uma foto original dos anos 20. Parte posterior, em que a gente vê essa transparência, essa pureza da forma e a estrutura exposta, né? A gente vê esses pilares em aço. E, novamente, o mesmo espaço, organizado através de planos, com essa organização dos materiais, dos diferentes tipos de mármore, granito, pedra e dos panos de vidro, dentro dos ideais modernos, né, da pureza e da simplicidade, dentro de uma lógica industrial. Aqui claramente a gente vê como o espaço é organizado através de planos, né? A arquitetura é a arte e a técnica de produzir espaço com intenção. Então a gente tem esse projeto, né, de muito sucesso. É um ícone da arquitetura, ele é visitado até hoje, ele foi destruído, depois ele foi reconstruído. O que a gente tem hoje é uma réplica, mas ele é visitável em Barcelona até hoje. Assim, quem tiver a chance, quem puder, visite. É um ícone da arquitetura e é uma obra maravilhosa, muito pequena, muito interessante. Tem uma maquetezinha que mostra bem essa questão dos planos, dos módulos, das cores e como o Mies van der Rohe trabalhou isso de forma muito, muito organizada. Aqui, outra maquete aberta, em que a gente pode ver claramente a organização através de planos e da modulação do piso. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uns risquinhos na maquete. A questão da técnica construtiva, né, do aço e da integração do aço com a pedra e com o vidro. Isso dentro da lógica da construção que ela vem desde a Werkbauung, né, da coordenação modular, da coordenação dos produtos industrializados, a técnica construtiva. Mies van der Rohe, ele é um grande mestre da técnica da construção. Então isso é um reflexo, na verdade a Bauhaus é um reflexo dele, mas é um reflexo do arquiteto que sabe fazer. Ele não precisa fazer, mas ele sabe fazer. E do arquiteto que sabe projetar, pensar dentro da lógica moderna e dos princípios da construção civil. Então aqui a gente tem um detalhe, que é o detalhe do pilar, que é muito interessante dentro do trabalho de Mies van der Rohe. Esse tipo de pilar ele vai ser utilizado em algumas outras obras, mas a gente pode ver aqui o detalhe construtivo desse pilar e dessas paredes. Isso aqui é uma vista isométrica, vocês devem estar estudando isso em desenho. Aqui é o detalhe do pilar, que ele é em X, mas ele não é organizado, ele não é montado como uma peça única. Eles são perfis em L, aparafusados e cobertos com placas de metal cromado, né? Esse metal brilhante cromado. Então ele é estrutural e estético. E as pedras elas foram cortadas previamente para receber esse pilar.
e esse pilar ele meio que desaparece no espaço, porque ele reflete o espaço ao redor. Então a gente tem aqui a verdade do material reflexivo, junto com a integração de todo o processo construtivo, né? Tudo é pensado, tudo é planejado e tudo é muito racional. A questão da verdade material, né? O mármore, o granito, o vidro, o aço, tudo muito real. Por fim, essa última obra, falar agora, é a Vila Tugendal, né? A Casa Tugendal, de 1930. É uma obra que fica na República Tcheca. Essa obra ela era uma residência para uma família muito rica, a família Tugendal. A República Tcheca tinha uma população alemã muito grande, que foi toda expulsa após a Segunda Guerra Mundial. Só beber água um minutinho. E essa obra é uma casa de grande porte, construída numa colina, que desce. Essa casa ela depois foi apropriada pelo governo comunista da República Tcheca, da Tchecoslováquia, no caso, e foi transformada numa escola. Depois ela foi restaurada para a sua condição original. É muito crítico, alguns historiadores são muito críticos, porque dizem que quando ela foi transformada em escola, ela era o retrato de uma época, né, de uma época em que houve esse sentimento anti-alemão pós Segunda Guerra Mundial, e também quando ela foi restaurada por um período muito curto da história dela, né? A casa ela foi construída, pouco tempo depois a gente teve a guerra, e ela passou 40 anos como escola, antes de ser restaurada como Vila Tugendal. Mas ao mesmo tempo a gente pode criticar e falar que a casa está sendo restaurada para o princípio original dela. Caso não tivesse acontecido toda a desgraça, todas as mortes, toda a violência da Primeira Guerra e do comunismo, a Vila Tugendal seria um ícone puro, como ela é hoje, né? Então ela foi restaurada original por causa disso. Aqui a gente tem as plantas e cortes dela. Eu vou entrar com mais detalhes em algumas plantas. E é uma casa mais complexa, mas é uma casa que ela atende a esses princípios. A gente pode ver aí a mesa circular, que tem um septo circular ao redor. A divisão de zonas, então essa parte que está achurada mais escura à esquerda, toda a zona de serviço da casa, copa para a família, a cozinha, os quarto e banheiro para funcionários, né? Era comum na época que funcionários morassem na casa, as empregadas domésticas, jardineiro. Então tem um quarto em cima, na parte superior, e um quarto inferior, também para funcionários, né? O de cima eram para as duas empregadas e o de baixo para o jardineiro e cuidador da casa. E fica uma zona de serviço separada. A gente tem duas escadas, uma escada mais social, que é essa escada circular, e uma escada em U, em cima, mais ou menos no meio, próximo da mesa, mais separada, que é uma escada que ela é utilizada pela família. A outra circular era uma escada mais social. E a gente tem aqui nessa planta a parte térrea da casa. Aqui a gente tem uma vista isométrica dela, mostrando essa pureza de formas muito claras de serem entendidas, o trabalho da proporção, do equilíbrio, do ritmo, sendo aplicados dentro dessa construção. E aqui a casa hoje, né, restaurada, funcionando, ela é um museu. E essa casa ela tem muitas características do pavilhão de Barcelona. Os móveis originais, né, trabalhando com os móveis de Barcelona, mas nesse caso eles são verdes, e vocês podem ver o pilar ali no canto direito, sendo aplicado além da questão do vidro. Então ela é meio que um crescimento do projeto do pavilhão de Barcelona, dos princípios aplicados dentro dele, dessa grande transparência, pureza e minimalismo presentes na obra de Mies van der Rohe, assim como esse grande talento a lidar com a construção. Aqui a mesa circular, com painel em madeira. Esse detalhe ele vai ser utilizado por Oscar Niemeyer, num projeto chamado Casa Canoas, se vocês pesquisarem, que era a casa de Oscar Niemeyer, o primeiro casamento dele, e foi onde ele viveu no Rio de Janeiro por muito tempo. Aqui a gente mostra o pilar, e essa é a parte de trás da casa, né? Também com os panos de vidro. Essa é a parte da frente da casa. Como a casa está localizada numa colina, como a gente viu nos cortes daquela segunda imagem, a parte da frente você só vê o primeiro andar, então é uma casa realmente muito discreta. E o acesso da casa é essa porta de madeira, que é um pano de vidro em ângulo, né? Ele faz uma curva, então ele induz a pessoa a seguir aquele caminho. Então a gente tem um trabalho que a gente chama de condução e indução, que é quando você marca o acesso da casa, sem a necessidade o acesso da construção nesse caso, sem a necessidade de dizer que é a entrada.
né? Não é tão clara, mas o usuário ele é conduzido, induzido a entrar e a seguir em certos espaços. E essa é uma grande habilidade do arquiteto, saber conduzir e induzir. Aqui é a vista da casa da rua, né? E essa primeira fase de Mies van der Rohe vai ser essa fase de 1929 a 1930. Mies van der Rohe, que foi o último diretor da Bauhaus. E com a escola fechada, ele vai precisar sair, né? A escola vai fechar em Berlim e vai ser transferida para Berlim, vai passar pouco tempo. E a escola, como ela foi invadida, vários estudantes foram presos, ela foi fechada. E Mies van der Rohe vai construir muito pouco nos anos de crise, né? Ele vai trabalhar com Philip Johnson, um arquiteto americano que morreu recentemente. Recentemente não, menos de 10 anos, mas um arquiteto alemão americano muito importante dentro do pós-modernismo. E por causa da depressão, né, a gente teve a crise da Bolsa de 29. E Mies van der Rohe ele vai ficar muito infeliz. E mesmo durante a guerra, ele não conseguiu trabalhar, foi muito frustrado. Ele vai conseguir um trabalho em 1937, né? Ele vai para a Inglaterra e ele vai depois conseguir um trabalho nos Estados Unidos, em Wyoming. Ele vai construir uma casa lá e vai ser convidado para assumir o IIT, que é o Illinois Institute of Technology, que ele vai ser o diretor dessa escola, que vai ser a grande escola moderna dos Estados Unidos. E vai fundar o que vai ser conhecido como a segunda escola de Chicago. A gente vai ver isso depois. Então, com isso a gente finaliza essa aula de Bauhaus, né, a introdução que a gente deu já a Werkbound, a aula de Bauhaus, que a gente falou também em acompanhamento com o vídeo que a gente assistiu, documentário, que vocês devem assistir o vídeo completo, a parte final que a gente não viu, e a produção da primeira fase de Mies van der Rohe.